Bom, voltamos nesse segundo bloco e agora falando sobre comportamento humano. Eu recebo o psicólogo Andreu Felski. Andreu, prazer te receber aqui novamente. E a última entrevista que você deu gerou muitos comentários. A gente falou sobre relacionamentos. Especificamente a gente entrou em relacionamentos amorosos, mas de uma maneira geral sobre relacionamentos. E quando chegou na parte dos relacionamentos tóxicos, isso gerou bastante dúvidas, perguntas. E a gente está retomando, né, a pedido do público, a gente está retomando esse assunto sobre relacionamentos tóxicos. Então eu gostaria de aprofundar um pouquinho isso contigo. Tá. Uma relação humana, ela se baseia em várias trocas, né? Em vários acordos. São duas pessoas que são diferentes entre si e que não têm a intenção, não se deve ter a intenção de criar um único corpo, uma única célula. São pessoas diferentes, com ideias diferentes, com construções e aprendizagens diferentes. E imagina, não tem como encaixar uma roda num quadrado. Então você vai precisar fazer concessões, né? E acordos, principalmente. Eu acho que um dos anseios dos apaixonados é essa fusão, né? Principalmente no início da paixão, acho que se mistura muito, se perde em um ali. Esse é o erro, talvez? A paixão, ela faz parte do processo todo também. Ela é um tempo que pode durar 2 meses, 2 anos. Mas esse primeiro contato tem a ver com os impulsos iniciais, né? Que fizeram com que aquele casal inicialmente se sentisse atraído um pelo outro. Só que a atração vai além de só um mero contato físico, um mero misto de algumas impressões. E com o tempo a gente vai percebendo outros detalhes daquele sujeito. Porque o que acontece? Ninguém consegue ficar num padrão de conquista frequente o tempo inteiro. Você vai começar a relaxar depois de algum tempo e vai começar a mostrar um pouco da tua face. E nem sempre as pessoas conseguem lidar com a face do outro. Com a sombra. Com a sombra do outro. Ou com a face, no sentido assim. O sujeito, ele apresenta uma imagem, muitas vezes para alguém, no período da conquista. E depois dessa imagem, depois desse conceito que é romanceado, ele vai aos pouquinhos mostrando quem ele é na relação, né? E aí começam a surgir as dificuldades ou as diferenças. Então, uma relação, para se tornar uma relação saudável e honesta no campo social, no campo natural humano, ela precisa realmente mostrar isso, aparecer essa diferença um com o outro, e que o outro consiga manter a diferença. Não precise... Então daí vem a toxicidade, quando o outro, para estar em relação com alguém, precisa deixar de ser quem ele é. Ou se tornar um objeto desejado do outro. E quando tu cai numa relação objetal, em que você não é mais um sujeito, e sim um troféu ou algo a ser admirado pelo outro, ou algo a ser exaltado pelo outro, tu acaba se despersonalizando como pessoa. Tu acaba querendo ou buscando se tornar algo que de fato tu não é. Andreu, quando as pessoas estão dentro de um relacionamento, quem está no entorno consegue enxergar muito claramente quem é o sofredor, quem está sofrendo, quem é o que está fazendo sofrer. Mas dentro de uma relação, às vezes as ficam cegas. Inebriadas. Talvez, inebriadas, gostei dessa... Devido à questão toda dessa conquista, né? Dessa conquista. O sujeito, muitas vezes, ele encontra uma forma de buscar fazer com que o sujeito se torne, né? Procure, que exista a procura. Eu te procuro porque eu acho que é importante, que me completa, ou que gera em mim uma paixão, um movimento de busca em relação ao outro. Mas o que acontece? Isso pode acontecer numa relação saudável também. Tu podes depois te apaixonar pelo sujeito da forma que ele é. Também. Levando em conta as diferenças, entendendo que a diferença não tem nada de errado. Daí a gente sai do ideal romântico, né? Então uma relação tóxica é uma relação romantizada, ilusória e que busca tornar um sujeito um só.
Porque um dos sujeitos vai ter uma característica de personalidade um pouco mais dominante, às vezes. Pode acontecer, né? Geralmente sim, né? E o outro sujeito, para poder caber nesse contexto, muitas vezes se perde. E aí, assim, um dos maiores índices de depressão ou aumento de ansiedade está ligado na parte da classificação técnica nosológica com despersonalização do sujeito. Entendi, a pessoa deixa de ser o que ela é. Isso, então quando o sujeito deixa de ser quem é, ele começa a entrar em sofrimento. Para agradar. Exatamente, para agradar, ou seja, por exemplo, para caber num determinado valor social. Valor social, entendi. Andreu, assim, então, quais seriam as características principais de um relacionamento saudável? Seria preservar a sua identidade? Eu acho que esse seria o primeiro. Isso. Respeito às individualidades, aos gostos particulares de cada um. O sujeito tem um tempo para ele mesmo. Um tempo para ele fazer as coisas dele mesmo. Porque, olha só, é bom num casal, numa relação... Cada um ter seus interesses. Cada um tem o seu interesse, mas é bom que as pessoas consigam ter interesses em comum, fazer e dividir tarefas, mas cada um com a sua particularidade. Eu faço de um jeito, outro faz de outro jeito, e tudo bem, tudo bem, se o outro não corresponde à minha expectativa quanto ao jeito de fazer as coisas. Entendi. São 4 pilares, então, bem importantes, né? As pessoas se queixam muito, a maioria das queixas, principalmente das mulheres, em relação aos homens, seria mentiras e manipulação. Ou a pessoa está mentindo para ela, ou está tentando manipular. É traço de um relacionamento tóxico. E tem a ver, muitas vezes, com a dificuldade de encarar a realidade em si. Aquela construção... Quem mente... Idealiza alguma coisa, ou então não consegue lidar com a realidade. Porque a mentira está muito relacionada à traição, né? De enganar. Isso. E a traição não é só traição conjugal, mas é a traição do ponto de vista da própria honestidade para com a outra pessoa. Por exemplo, eu digo que faço isso, que gosto disso, e de repente... o exemplo que eu dei vamos trazer para um exemplo. Tá. O senhorzinho, né? O senhorzinho que passou 50 anos de casado sem comer abacaxi. Entendi. Porque ele acreditava muito piamente que se ele não suprisse, se ele não se anulasse enquanto pessoa diante de uma coisa que parece boba, pequena, que ele não se anulasse diante disso, ele não estaria numa relação harmônica. Ele era a pessoa que cedia... Fazia essa fusão e se perdia nisso. Ceder é importante, mas até o ponto de que eu não perca a minha essência, a minha individualidade. Isso que eu ia te perguntar, como estabelecer limites, então? É muito difícil. Sim, tem que ter muito diálogo, gente. Diálogo se baseia em principalmente tu saber escutar. Tu tá disposto a escutar. Porque tem pessoas que só ouvem. E só ouvir não é escutar. Só ouvir. Você compreender um processo. É difícil, hein? Exatamente, é uma coisa importante também. Fundamental na relação. Tu conseguir se escutar e escutar o outro principalmente. E como tudo na vida, daí seria o equilíbrio? Ceder um pouco. Não existe isso, só uma parte ceder. Daí tá o acordo, né? Que o acordo é, eu penso assim, tu pensas assim. Que tal a gente chegar a um equilíbrio? Mas como é que fica bom pra você? Vamos tentar pra ver se fica bom assim? Opa, peraí, já tá chegando próximo de um alinhamento. Pra você também? Aí que tal então a gente chegar a esse equilíbrio? Ficou bom pra mim? Ficou bom pra você? E quando não há alinhamento... Aí fica complicado. Porque daí você acaba criando uma relação de dependência. Né? Que o outro precisa estar ali enquanto... O outro está ali enquanto existe um benefício. Tá, vamos trazer para uma coisa prática. Por exemplo, uma das partes acredita na fidelidade, a outra não. Então, em uma das partes, acha que tudo bem entrar outras pessoas na relação. É uma divergência grande. É grande, é significativa. Né? Significativa, né? Como é que fica? Porque ali eu acho difícil, né?
como vai ceder, não existe um meio termo, entende? Tem o conjunto principal e primordial de valores humanos, que é, por exemplo, os valores intrínsecos a cada sujeito e que fazem parte daquilo que... Estruturar uma relação tem a ver com dois conjuntos. Você tem um conjunto separado, outro conjunto separado. De repente eles se unem e criam uma correlação. E o que gerencia essa correlação? São aquilo que tem em comum. Os valores em comum, por exemplo. Eu aprecio a honestidade. O outro, a honestidade é fundamental. Tá. Eu aprecio a fidelidade. Para o outro, a fidelidade é primordial. Eu acho que o problema é quando a paixão fala mais alto, daí não olha nada. Exato. E quando vai ver, já embarcou, já tá lá na relação. E daí é difícil voltar atrás. E aí o ser humano acaba sendo tóxico com ele mesmo também. Pois é. Porque daí acaba aceitando algo que é contra os seus... Exatamente. Uns equilíbrios, né? Que a gente costuma traçar, né? Que é aquilo que o sujeito gosta de fazer, ele consegue fazer, se tem satisfação. É aquilo que o sujeito não gostaria de fazer e está fazendo. E quando essa linha começa a aumentar, o sujeito começa a passar por um desequilíbrio maior, começa a se frustrar mais. E o complicado é quando aquele sujeito tem um limitante dele, eu não faço e não gosto. Né? Aquilo que o sujeito não consegue de forma nenhuma, né, conceber. De repente ele começa a flexibilizar aquilo que era fundamental para ele. Sim, entendi. Quando ele flexibiliza daí isso... o próprio valor... Não, daí fica difícil. Daí eu acho que a gente entra na questão do autoconceito, autoestima. Exato. Vamos falar um pouquinho. Isso. Eu acho que quando tu começa a flexibilizar os teus valores, é porque tu perdeu, tá lá no chão, a tua autoestima, né? Fica complicado daí demais, porque uma das grandes também consequências de uma relação tóxica é exatamente a perda da autoestima por parte de algum dos sujeitos. Aquela pessoa que deixa de se cuidar, deixa de compor o cuidado mínimo que teria por si. É uma coisas bobas às vezes, né? Sim, e deixa de viver a própria vida para viver do outro. Para viver aquilo que o outro deseja. E aí tu acaba tendo que... O outro não é o outro que se encaixa. Você acaba tendo que se encaixar no outro. Ou naquilo que o outro idealiza, ou aquilo que o outro projeta. E quando o outro vai embora... Tu fica sem chão. Tu fica sem chão pelo fato de aquilo que era constitutivo teu, que era teu conjunto de valores, a tua essência enquanto sujeito. O processo de personalidade é 0 a 7 anos, 7 a 14, 14 a 21, 21 a 30, beleza. Chegou na maturidade na vida adulta. Quando o sujeito ele vai transitando nesse processo, nessa dinâmica de formação de personalidade, ele vai criando várias percepções de si e como o outro humanizou ele também, né? As famílias, os primeiros vínculos, aquilo que ele acredita que ele vive e que ele é. A essência daquilo que ele vê nele no espelho. Eu me olho no espelho, eu me olho no espelho, eu consigo enxergar quem realmente eu sou. Mas não é um mero espelho. É tu contigo mesmo. Isso é autoconceito. É o autoconceito. E a autoestima é o valor disso. É o valor disso. Boa definição, gostei. Então é engraçado, né? Isso é um tema assim que é pouquíssimo discutido ainda mundialmente. E não tem estudo de correlação ainda, né? O quanto um interfere diretamente no outro. Então... E é tema do teu doutorado. Isso, exatamente. Então, é o que eu vou buscar. Vai buscar esse conceito exatamente, e vai né? trazer pra gente, né, André? Exatamente, buscar. Então, pra gente finalizar essa entrevista, que foi muito boa, por sinal, queria que tu desse brevemente, assim, alguns passos para construção, assim, sabe, bem práticos, assim, para as pessoas, para quem tá com a autoestima destruída, para quem quer reconstruir, para quem nunca teve, quer construir. Primeira coisa. O que a gente pode fazer? A primeira coisa que tu deves aproveitar quando tu acordas de manhã é te olhar no espelho. Mas não olhar, não só olhar, enxergar. Te enxergar finalmente como você é. E uma das coisas fundamentais também, um segundo passo, é diminuir a autocrítica. É difícil, hein? E o olhar que, não que o outro tem, mas que tu tem sobre ti. Eu posso melhorar. Se eu posso buscar minha melhoria, isso tem que partir de mim. Não
Eu não preciso validar o espelho do outro. Eu tenho que validar o meu próprio espelho. Ah, o outro me vê. Não é um outro que te vê. Como eu me vejo. É se olhar, então. De verdade, o primeiro passo de é verdade. De olhar de verdade, mas não só esteticamente. Não só esteticamente. Lá no fundo, né? Exatamente. André, querido, muito obrigada. Sempre muito bom conversar contigo. Obrigado a vocês. Bom, o programa de hoje vai ficando por aqui. Desejo a todos vocês uma ótima semana. Assistam todas as reprises também. Lembrando que o programa fica disponível no YouTube, no canal, no site da TV Galega, www.tvgalega.com.br. E eu espero vocês na próxima terça-feira, às 20h30, aqui na TV Galega, a imagem da cidade.